Olá, meu nome é Messias, eu sou pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental e esse é o meu pitch de apresentação onde eu vou falar um pouco sobre a TCC e a prevenção do suicídio, principalmente em crianças e adolescentes. De acordo com a Fiocruz, a taxa de suicídio entre os jovens cresceu 6% no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. As autolesões na faixa etária de 10 a 24 evoluíram cerca de 29% nesse mesmo período. O Brasil teve mais de 147 mil suicídios entre 2011 e 2022. E essa taxa de suicídio ela foi quase 4 vezes mais frequente em homens e as autolesões 2 vezes mais frequentes entre mulheres. Então essa apresentação tem como público-alvo as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional. O problema do suicídio, não só no Brasil, mas no mundo, é um problema recorrente, um problema bastante complexo em que envolve várias situações, não apenas as questões psicológicas, não apenas as questões comportamentais ou desenvolvimento do indivíduo, mas também o seu contexto social, as condições socioeconômicas em que ele vive, enfim. E aqui eu trago como proposta de solução, trabalharmos com as crenças e pensamentos disfuncionais, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha justamente nesse intuito em que não é a situação em si que desencadeia o comportamento, mas sim a forma como a pessoa vê o mundo, a forma como ela interpreta a situação, os pensamentos que vão desencadear o comportamento dela. Se ela não tiver um suporte também de apoio, isso vai fazer com que essas crenças venham à tona de uma forma muito mais destrutivas. Então é importante no início desse acolhimento estabelecer o vínculo terapêutico onde o paciente ele vai ter uma identidade com você, tentar transparecer sempre a empatia, é um ambiente onde que é livre de julgamento, então ele vai poder falar das suas vivências, dos seus pensamentos, e através desse diálogo você poder entender quais são os pensamentos, quais são as crenças que levam a esse tipo de pensamento e, consequentemente, ao comportamento. Identificar quais comportamentos que essas crenças desencadeiam no indivíduo, mapear como ele chegou a esse tipo de crença, esses pensamentos, qual é o contexto social que ele vive, as vivências dele, quais foram as situações vividas pelo paciente que fizeram ele ter aquele tipo de crença, aquele tipo de pensamento disfuncional. Trabalhar também no fortalecimento social e nos grupos de apoio. Muitas vezes esses pensamentos de ideação suicida vêm por uma questão depressiva, mas também pode vir por um contexto. Muitas vezes a pessoa ela se sente isolada, ela não se sente amada, e aí tem que averiguar esse contexto social onde ela vive, se é um local que ajuda ou mais atrapalha do que ajuda. Muitas vezes ela não sabe aonde buscar esse apoio. Então, por exemplo, se na cidade existe um CAPS, então, onde tem uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com o indivíduo, que tem assistente social, tem um psicólogo, tem terapeuta ocupacional, são profissionais que vão trabalhar não apenas na questão psicológica do indivíduo, mas também no seu contexto familiar, no seu contexto social, no seu grupo de amigos, dando um fortalecimento para que esse indivíduo tenha um suporte maior. E aí, junto a isso, existem várias técnicas da terapia cognitivo-comportamental que vai ajudar a trabalhar com esse paciente, não só no consultório, mas também no seu contexto social. E aí, nesse sentido, a gente pode trabalhar mapeando e trabalhando as crenças e os pensamentos funcionais. Então, é importante você entender, você levantar, mapear com o indivíduo quais são as crenças, onde essas crenças foram estabelecidas, como elas foram enraizadas ao passar do tempo do indivíduo e trabalhar com ele, com cartões de enfrentamento, com um questionamento socrático, onde que você vai levar ele a ressignificar a forma como ele pensa. É muito importante trabalhar com o indivíduo o tempo todo, como os pensamentos negativos dele afetam nas decisões, afetam nos comportamentos dele. Desenvolver estratégias de enfrentamento, é o que eu falei, os cartões de enfrentamento são uma técnica bastante interessante que ajuda o indivíduo, sempre quando ele tem um pensamento negativo, ele ter aqueles cartões que vão dar apoio, que vão dar um suporte para ele, para que ele possa ressignificar aquele pensamento e, claro, construir motivos para ele viver. É importante trabalhar nas questões motivacionais do indivíduo, trabalhar na sua autoestima, e através dessas informações o psicólogo ele vai poder propor um plano onde que o indivíduo possa conviver de uma melhor forma com as situações que ele vive no dia a dia e enfrentar isso de uma forma mais funcional.